tudo e hoje vamos dar sequência aos nossos estudos. Vamos estudar um pouco sobre as small caps. Será que elas são oportunidades ou será que elas são furadas? Você já ouviu falar que as maiores fortunas nasceram das small caps? Pois é. Mas também já deve ter ouvido histórias de gente que perdeu muito dinheiro com elas. Afinal, small caps são uma grande oportunidade ou uma armadilha para o investidor? O que você acha sobre isso? Já comenta aqui embaixo e já se inscreve no canal. Enquanto a gente vai ver exatamente o que são essas tais de small caps, né? No vídeo de hoje, prometo para vocês uma coisa só. Você vai entender o que realmente são as small caps e por que elas podem subir muito. E, em contrapartida, vai entender também por que podem cair forte. E quando eu falo forte, gente, é forte mesmo, é coisa aí de mais de 70%. E quando falo subir, às vezes mais de 500%. Small caps são empresas de menor valor de mercado negociadas na bolsa. No Brasil, geralmente, são companhias com capitalização menor que vão até a bolsa e captam menos dinheiro do que tem as grandes companhias, né? As chamadas blue chips. Quais são exemplos de blue chips? Petrobras, Vale, Itaú, Banco do Bradesco e várias outras. As small caps elas costumam ser menos conhecidas, porque são menos acompanhadas por analistas e têm também menor volume de negociação. E aí a gente já vai ver o problema disso. Exemplos de small caps que eu posso dar aqui para vocês, né, de cabeça, assim, a Pague Menos, das redes de farmácias Pague Menos, que é a PGMN3, o código dela. A gente tem a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, SAPR11, essa eu tenho. A Vivara, já deve ter ouvido falar, a Viva 3, a Tenda, né, Tend 3, a Movida, Move 3, Eco Rodovias, Eco R3, a Raizen, que é a Raiz 4, a Natura, Natu 3, a Marco Polo, que é a Pomo 4 e por aí vai, muitas outras, tá, gente? Então, o que acontece? Justamente o fato de serem pouco conhecidas é que pode deixar o investidor tanto exposto ao maior risco, quanto também a maiores oportunidades, tá? Ela tem esse lado bom aí, tá? Ainda assim, não se pode ter as small caps como apostas, ao contrário do que diz uns que outros aí, né? Mas vou também nesse vídeo explicar por que não são apostas. Veja bem, antes vamos analisar por que as small caps, por que elas podem subir tanto, né, gente? Por que elas igualmente podem cair tanto? Bom, o primeiro ponto é o crescimento. Por que o crescimento? Veja bem, as small caps, a gente pode dizer que são empresas que ainda não estão maduras, né? Que elas estão no caminho de amadurecerem. Então, essas empresas, elas ainda têm muito espaço para crescer. Elas estão basicamente em fase de expansão. Assim como a Pague Menos, uma rede de farmácia, pode crescer, mas a pergunta é até onde? Então, elas podem sim dobrar ou até triplicar de tamanho, ou até, como eu falei para vocês, dependendo do negócio, até decuplicar. 10 vezes, 20 vezes mais acontece. Mas para isso, né, gente, o negócio tem que dar certo. Dá certo um negócio no Brasil, atualmente. Então, você tem que pesar aí.
Então, gente, diferente das empresas gigantes que já cresceram muito, as small caps ainda têm espaço para buscar mais receitas, para buscar mais lucro, buscar, enfim, né, mais participação naquele nicho de mercado. Vamos imaginar aí uma empresa que entra agora, descobre um nicho novo, que seja só ela que descobriu aquele nicho, o mercado é enorme. Outro ponto importante é que elas costumam reagir muito bem a ciclos de queda de juros. O que quer dizer com isso, né, gente? É muito simples. Quando a Selic cai, o dinheiro começa a sair da renda fixa e vai para ativos de maior risco. Você sabe que a Selic agora ela está muito alta, mais de 10%. Mas a tendência é isso se estabilizar e também descer. Né? Quando isso acontece, a pessoal migra da renda fixa para ativos de maior risco, que também tenha mais retorno, como as ações menores e, por consequência, mais baratas, mais atrativas do que as blue chip. Tá, mas então quais são os riscos das small caps, né? Das small caps? Se a gente viu que elas podem subir muito. Aí é a parte que muita gente ignora a respeito das small caps. Veja bem, as small caps elas são muito mais voláteis do que as blue chips. Assim como elas podem subir muito rápido, elas podem cair muito rápido também, de um dia para o outro, gente. O pior de tudo é que muitas dessas empresas têm baixa liquidez, são papéis com baixa liquidez. E o que isso significa, né, pessoal? Isso significa que em momentos de crise, pode ser que você simplesmente não consiga encontrar compradores suficientes aí para o seu papel. Em momentos de crise, pode ser que ninguém queira essas ações, essas small caps, até pelo risco que elas têm de não serem tão facilmente vendidas. Ou seja, vai ser muito mais difícil para você vendê-las sem aceitar um preço bem mais baixo do que elas realmente valem, né? Então, o mercado pode precificar elas muito para baixo, tá? E como se não bastasse algumas small caps, a gente acaba vendo que tem problemas sérios de gestão, tá? O que quer dizer esses problemas sérios de gestão? Entre outros, pode ter até um endividamento muito alto ou está em um modelo de negócio, um nicho de mercado muito frágil. Então, você tem que ter em mente que nem toda ação barata é oportunidade. As pessoas confundem demais isso. É só ver uma ação barata, uma penny stock, como a gente chama, penny de centavos, e acham muitas vezes que é oportunidade, querem convencer um monte de gente que aquilo é oportunidade. A verdade é que muitas dessas ações são baratas por um bom motivo, gente. Porque simplesmente não prestam, tá? Porque são ações que não têm futuro, empresas que não têm futuro ou estão enormemente endividadas. Quer ver uma ação boa, um nicho bom, mas que está muito endividada? Paranapanema. Tá? É uma empresa que ela explora o cobre e está de mal a pior, estou falando centavos. Aí você pode estar se perguntando, mas então como é que eu vou analisar small caps do jeito certo para não acabar caindo aí numa baita de uma furada? Bom, pessoal, basicamente você vai analisar essas ações da mesma forma do que qualquer outra ação você iria analisar. Antes de investir em small caps, assim como antes de investir em qualquer outra ação, então é fundamental que você analise alguns pontos. E isso vale não só para small caps, tá, gente? Vale para tudo que é ação. Primeiro ponto que você vai analisar, o negócio. Como assim o negócio? Você tem que ver se a empresa gera lucro. Ela gera?
Se gera lucro, ela tem alguma vantagem competitiva no nicho dela? Será que ela está atuando num setor em crescimento ou num setor que já está mais estabilizado? Um setor estagnado? O que você acha do setor de farmácias? Me diga você nos comentários o que você acha. Eu acho que já tem bastante farmácia, né, gente? Então, bom, segundo ponto, endividamento. Small caps, muito endividadas, elas sofrem bastante quando os juros estão altos. É o que está acontecendo, por exemplo que eu dei para vocês com a Paranapanema, tá? Terceiro ponto que você tem que analisar, a governança. E o que vem a ser essa governança? Governança é como a empresa é gerida. Em síntese, você tem que estudar se a empresa respeita a sua clientela, se respeita o empregado, o acionista minoritário e se o histórico da gestão daquela empresa é confiável, se não está sempre trocando de gestor. Hoje em dia, com internet, com Google e até mesmo se utilizando da inteligência artificial, fica muito mais fácil, gente, você fazer essas análises. Olha, eu te diria até em coisas de minutos, tá? Você não vai levar uma hora para fazer uma bela análise. E antes, para você verificar esse tipo de coisa, acredite, você podia levar semanas ou então levar até mesmo meses. Grandes investidores tinham que visitar as empresas, as instalações para ver como é que estava. Quarto, a liquidez. A liquidez que basicamente é aquilo que nós falamos. Se você não conseguir sair da ação quando precisar, aí, bicho, o risco aumenta muito. Se é uma ação que não tem muita movimentação no mercado, que não tem aí 1, 2, 3 negócios por dia, aí, olha, provavelmente não vale a pena você cair nessa furada aí, viu? Isso você consegue ver na mesa de negociações quantos negócios ela tem por dia. Quantos negócios, qual é o volume de negócios em valores, em milhões de reais. Se é menos de milhões de reais, melhor é esquecer também, tá? Vamos entender mais um pouco, tá? Analisando então as small caps, comparando elas com as blue chips. Vamos lá. Então, como a gente já viu, enquanto as blue chips elas oferecem muito mais estabilidade e previsibilidade, as small caps, por outro lado, elas oferecem um maior potencial de crescimento. E a gente pode dizer que esse crescimento muitas vezes pode ser explosivo. Mas calma, assim como o crescimento pode ser explosivo, também o potencial de queda pode ser catastrófico. Logo, se você quiser investir em small caps, a dica fundamental é: não aporte uma grande parte do seu patrimônio. O que eu recomendo, gente, é assim, ó, no máximo, estourando 10%. E isso somando todas as suas small caps, tá? Eu particularmente enxergo as small caps da mesma forma que eu enxergo as criptomoedas. Quem já está aqui conosco há mais tempo no canal sabe bem como é que eu acabo enxergando aí as criptomoedas ou também essas criptocoins, como se diz. Não tenho isso, gente, como uma certeza. Assim como nas cripto, eu acho que vocês têm que investir. Se querem investir em small caps, tem que fazer de forma muito mais ponderada, tá? Faz sentido você investir em small caps, sim. E não vou dizer que não faz sentido você investir em criptomoedas. Pode até investir, mas isso tem que ser sempre com uma parte menor da carteira. E mesmo assim, buscando
um retorno, claro, acima da média. E aí, né, gente, se a gente está buscando acima da média, a gente até poderia dizer que é quase uma aposta. Embora, de novo, ainda assim você não deve investir em small caps ou criptocoins, seja lá o que for, sem estudar muito bem esses tipos de ativos, tá? Mas aí você pode me perguntar o seguinte: bom, e tem alguma estratégia ou não para investir em small caps? Até agora eu só ouvi notícia ruim. Não, gente, calma. A notícia boa é que tem estratégia para investir em small caps, sim, tá? Sendo a estratégia mais inteligente, como eu já disse para vocês, aportar pequeno, trabalhar pequeno com essas ações e diversificar. Como assim diversificar? Diversificar até mesmo as small caps, tá? Quando a gente fala dos 10%, você não vai investir esses 10% em uma única small cap. O ideal é montar uma cesta de small caps. Eu recomendo no mínimo 2. Aí bota 50% em cada uma e para por aí, tá? Se forem 3% em cada uma e assim vai, tá? Alguns investidores entendem que outra opção é investir por meio dos fundos. Existem fundos de small caps, tá? Ou então em ETFs que sejam focados nessas small caps, e com isso você reduziria o risco individual. Eu, porém, como eu já falei para vocês no vídeo passado sobre fundos de investimento, resumindo, eu não recomendo, e não recomendo por causa dos come-cotas que a gente viu lá no vídeo passado, e também por causa das taxas de administração e taxas aí de êxito. Mas, se depois disso tudo que a gente conversou aqui, você ainda está interessado em investir em small caps, então, acima de tudo, gente, muita atenção agora. Tenha paciência. Paciência é tempo, tá? Lembre-se que small caps, elas exigem que você tenha uma visão de longo prazo. Aliás, como toda bolsa de valores, tem que ter uma visão de longo prazo. Não é ganhar no mês que vem, ou nesse mês mesmo, ou então, vamos dizer assim, no próximo ano. Não, gente. Por isso que se deve analisar os fundamentos da ação. O mega investidor Warren Buffett, que eu gosto muito, já falei várias vezes dele aqui no canal, ele tem uma frase célebre que ele diz mais ou menos que se você não pretende ficar 10 anos com uma ação, então não gaste nem 10 minutos analisando essa ação. 10 anos, né, gente? Uma década parece muito, mas não é. Para mercado de ações não é. Se você está pretendendo entrar no mercado de ações para testar ou para ficar um ano só, então nem comece. Antes de 10 anos você não vai saber muita coisa, tá? E agora eu vou contar o maior erro dos investidores que investem em small caps. O maior erro é a busca do lucro rápido, tá, gente? Muita gente compra a ação depois que ela subiu muito, achando que ela ainda tem muita margem para subir aí, tá? Comprar no topo, maior furada que tem. E o que é pior, essas pessoas muitas vezes compram no topo e vendem no primeiro susto, quando ela tem aí uma queda grande. Então, a gente tem que, de novo, saber que small caps não são apostas, tá? Não são apostas puras, não é para casa de apostas, elas são investimentos. Contudo, são investimentos de muito maior risco, tá? Resumindo, gente, small caps, elas podem sim gerar grandes retornos, mas small caps não são mágica, tá? Não adianta você, eu vou comprar small cap, eu vou ficar rico. Não é assim. Essas empresas, elas exigem estudo, disciplina,
como todo mundo tem que ter, que está no mercado de ações, controle emocional, tá? Tem que saber a hora de vender, não pode se apavorar. Quando todo mundo está vendendo, você compra. Quando todo mundo está comprando, você vende, tá? Small caps, finalmente, elas podem ser usadas sim para turbinar a sua carteira. Às vezes uma ação pode te deixar rico. Porém, se usadas sem critério, ao contrário, elas podem te empobrecer e podem virar, sim, uma grande dor de cabeça. Diversifique. Diversifique. Palavra de ordem mesmo para small caps. Nunca invista numa só ação. Tá, gente? Bom, se você gostou aí desse conteúdo do nosso vídeo, então já deixa o nosso like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você investe ou investiria em small caps? Em caso positivo, me diz em qual small caps você investiria, hein? No próximo vídeo, gente, eu vou até mostrar erros reais que fazem investidores perder muito dinheiro na bolsa. Vou mostrar para vocês exemplos que aconteceram e que fez muita gente perder muito dinheiro na bolsa de valores. Tem algumas ações que fez aí até o pessoal, fazer o seu próprio arrasta para cima, gente. É triste, mas acontece, tá? Tudo isso a gente vai falar no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Nos vemos em breve. E como eu sempre acabo por aqui. Bye, Brasil!